Tarde, estamos aqui para mais um fechamento do mercado. Boa tarde, Gustavo Cruz. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos. Não participou do XP Connection Pois hoje? é, tava no centro de debates. Extremamente discussões acaloradas. Apresentações do FMI hoje. Como é que foi lá? E não muito otimistas, digamos assim, Pô, não dá mas pra também ser, não né? muito pessimistas. Meio do caminho. Meio do caminho. Ontem no jantar de ideias, um pouco mais pessimista. Fala aí, pessoal. Ontem a gente teve jantar pré-Copom. pré-Copom, no jantar de ideias. A gente teve com o Samuel Pessoa, economista famoso do IBGV. Ele um pouco mais pessimista, mas também tentando orientar, falando que mesmo que se tudo der errado, ainda assim, a gente ainda caminharia na bagunça por um bom tempo. Explicando isso. Talvez vou dando mais destaques aqui com o programa, mas acho que tá todo mundo aqui, tá tudo ok, né? Som, imagem, o pessoal já deu ok. Até o Ricardo perguntando quais papéis seriam mais indicados para quem está pensando em entrar no mercado de ações. Setor financeiro, bancos. Depende também do seu prazo, né? Seguradoras, para se proteger de inflação e taxa de juros, isso é o maior percentual da nossa carteira. Hoje, BB Seguridade junto com Sul América, bancos, Itaú. Você pode ter um pouco no setor educacional, Croton. Depende do tamanho da sua carteira, né? A gente tem as carteiras divulgadas ali na XP, no site da XP. Nossas carteiras semanais e mensais, né? As mudanças, mas a gente tem ali um foco hoje no setor financeiro e sempre pensando em empresas com excelente gestão, né? Hoje até a bolsa melhorou um pouco, né? Mesmo em queda, aí setor elétrico agora sendo puxado para baixo, falando aí de que poderia não ter o leilão, né, das concessões de algumas hidrelétricas dia 6 de novembro, por conta da MP 688, uma confusão danada, 6 de novembro já está aí. E essa discussão aí, qual o tamanho do déficit fiscal? Ontem falaram sobre isso no jantar? Falaram bastante, o Samuel explicou as diferenças do déficit gigante que a gente tinha em 99 para o de agora. Quais a diferença? Lá tinha muito mais espaço para fazer um aumento de carga tributária, coisa que a gente não tem agora. Porque a carga tributária está em quanto? Cerca de 35% do PIB, algo em torno disso. Naquela época, se eu não me engano, foram cerca de 2,5% em carga tributária e 0,5% em corte de gastos. Impressionante, né? Tinha margem de manobra. Agora já a gente não tem mais isso e ele falou principalmente que não sabe o quanto a sociedade aceitaria isso, mas também não acha que a sociedade iria para as ruas, não tá vendo isso por agora, pelo menos. Bom, outros destaques de ontem para passar para todos. Samuel Pessoa, na nossa opinião, falou que acredita que o país perde o grau de investimento no primeiro semestre do ano que vem. Comentou que a inflação ele não acredita que cede tão cedo, justamente por conta de muita inércia, ou seja, muito reajuste de salário que já está indexado à inflação do ano anterior. Então a gente vira o ano e muita coisa é reajustada à inflação desse ano, que vai ser muito alta. Então ele acredita que ano que vem possivelmente estoura o teto da meta, o que mantém a pressão sobre o Banco Central para... Segundo ele, não faria muita diferença subir ou cortar juros. Ele acredita que eles vão ter que manter a taxa de juros nesse período por um período muito longo, porque na situação atual não vai ter como aumentar mais, nem como cortar, não vai fazer muita diferença no curto prazo. Outro ponto que ele comentou, que obviamente a questão política sempre está sendo muito questionada, né? A gente sabe que a economia hoje, infelizmente, está sendo um pouco debatida, sendo que é muito importante que debatam ela, está ficando em segundo plano nos jornais. Ele comentou o que poderia acalmar o político no ano que vem, e ele comentou um ponto importante que talvez não seja muito falado. Ele falou que caso o PT seja muito derrotado nas eleições municipais do ano que vem, isso já representaria um pouco de calma na política, porque o PT mudaria de patamar, ou seja, explicando um pouco melhor o que ele quis dizer. Na última eleição a gente já viu que o PT perdeu muitos deputados, ele tá cada vez mais precisando de ajuda para formar uma base e votar seus projetos. Ele perdeu comparado à eleição anterior. E se eles perderem na municipal, muitos prefeitos como estão projetando, isso significa que eles vão perder mais ainda deputados, porque o que mais elege deputado federal é prefeito, é prefeitura é importante. Então, projetando que ano que vem ele sofra uma derrota muito grande, visto toda a insatisfação popular, isso poderia trazer uma calma maior para a política, porque aí os outros partidos começariam a tratar o PT como um partido médio, fadado a cada vez ter menos importância.
Boa. Né? Você perguntando se estamos em período de acumulação para estourar para cima. A gente não olha isso, Patrick, a gente olha muito mais os fundamentos. Eu não vejo por que motivo dessa bolsa subiria enquanto não se resolver o político. O Rock Trader perguntando se a gente cobre Kepler Weber. Não, a gente não olha. Mas eu lembro que a companhia passava por um processo, né? Ela é principal, ela acaba fazendo silos para armazenagem de grãos. E isso acabou sendo beneficiado. Tinha até propaganda no intervalo no Jornal Nacional, lembra disso? Banco do Brasil dando crédito para silos para acumular grãos. Grãos, né, ligado à parte de agronegócio, tende a apresentar uma boa performance por conta desse dólar, né? Mas não sei se Kepler Weber estaria num cenário aí que poderia acabar apresentando algo. Gente, a nossa opinião aqui, já que o Ricardo está perguntando aqui, a gente não concorda com nenhuma empresa de real estate e fique longe de PDG, tá? Tende a precisar de um novo aumento de capital. Estão perguntando, Pedro Stoff aqui de Reserva Nacional, se poderia ser o cobrir. Nesse encontro que eu estava agora no FMI, de gente da FMI, tinha muita gente, economista-chefe de outras instituições aqui, a gente não precisa citar nomes, mas das principais. E realmente foi um dos principais debates, assim, quando eles abriram mesmo para perguntas, entre as principais instituições, não é um tema, assim, bem definido. Existem várias casas que acreditam que deveria usar, existem várias que acham que não, mas a opinião da nossa área aqui é que nesse momento de pouca credibilidade, talvez não seria muito útil, não faria o efeito necessário, faria o efeito contrário, reverso, acabaria pressionando ainda mais a nossa economia, talvez não fosse o momento de usar. Não faria muito efeito sobre a economia agora. E o Pedro H está perguntando se ele compraria São Martinho ou Tereos para surfar o massacre que o governo está fazendo com a Petro. Se vier CID, as estações andam mais, mas Tereos, por exemplo, hoje já subindo aí, sai na casa de 7%, e São Martinho também. Eu, se fosse comprar, se fosse olhar para recomendar nesse setor, prefiro São Martinho, que tem uma gestão e tem liquidez. A Tereos tem uma liquidez muito ruim e vale centavos, é uma pena estoque, isso pode gerar uma maior volatilidade. Sobre o Locamérica, Alex e Bafisa, a gente não olha, mas eu diria o seguinte: vem sofrendo como Localiza. Localiza também vem sofrendo no setor de... Não faz sentido nenhum, né? É um setor... Vou explicar rapidamente qual que é o setor de locação de automóveis. Essas empresas financiam Selic mais uma taxa, compram automóveis, escolhem qual vai ser a maior montadora, a maior venda naquele ano, e aí ela pega e 10 meses depois, 12 meses depois, ela vende o carro como usado. O problema é que a venda de usados está muito ruim e a utilização também desses automóveis tem caído, porque não só lazer como a parte executiva tem alugado menos carros. Então a gente não recomenda a exposição agora ao ativo, ainda vejo um cenário totalmente desafiador. O Edu, poderiam comentar sobre o tamanho do FGC versus o que ele cobre de fato? Seria suficiente caso bancos quebrassem ao mesmo tempo? E se voltasse o IR sobre a LCI, isso afetaria as operações de arrendamento? Vamos lá, Edu, por parte. FGC, a última vez que eu vi o FGC, ele cobria 99,5% das operações garantidas pela FGC, coisa na casa de 50 bilhões de reais, extremamente relevante e grande. Cobre CDBs, LCIs e LCAs, basicamente falando. Se voltasse o IR, tem que ver, não acredito, tá? Aí é a minha opinião. Outra coisa você é tributado sempre no ganho de capital. Então, você comprou um CDB de 3 anos, é quando você vender ou quando você resgatar ele daqui a 3 anos. Então, poderia tributar sim IR. Acho que não farão isso. Acho que se vier IR, será justamente nas novas emissões. A gente já viu que LCIs e LCAs já parou bastante, as emissões já diminuíram bastante. Rock Trader perguntando se tem data certa para divulgação da meta fiscal. Não, é esperado que seja por em breve, mas não precisa. Se eles quiserem adiar um pouco, não tem data certa não. Acho que uma outra pergunta podia ser feita: até quando eles podem fazer isso? Pela última vez que eu tinha visto, seria praticamente até a última semana útil do ano. Eles poderiam revisar ainda. Lembrando que as que foram apresentadas antes, elas nem foram votadas ainda, né? Elas nem tinham sido votadas. Então, não tem. Isso. O Porto já respondendo ao Marcelo. Não é que o preço da commodity, Porto, está caindo. Aconteceu na China ontem, apresentou uma queda. E também, pessoal falando de que preços, né, alguns relatórios aí de que preços de celulose talvez não sejam sustentáveis aí no médio e longo prazo. Também acho que no longo prazo não é, mas agora acho que vale a pena surfar a onda. Você já respondeu sobre os títulos.
Vitor, aqui sobre Petrobras a gente não pode comentar, a gente está restrito. Sobre Oi, a outra que não teria, né? Tem um evento no meio do caminho, a provável consolidação no setor de telecom, a venda da Oi para a TIM vendendo para a Oi. Então, como tem um evento, no setor a gente prefere, quem se beneficiaria de uma consolidação é a Vivo, que foi a que a gente prefere dentro do setor. Oi é muito mais, uma empresa extremamente alavancada, extremamente endividada, tende a atingir 8 vezes dívida líquida sobre resultado operacional sobre EBITDA. A gente prefere ficar fora dela para sair do novo aumento de capital. Tá. O Pedro H aqui. Vale a pena lembrar que mesmo com o aumento da competitividade do etanol, que vai ser gerado pela CID, mesmo assim temos uma redução significativa no consumo de combustível. Poderia essa redução atrapalhar o bom aumento das sucroalcooleiras? O que está acontecendo, Pedro, é uma substituição. Gasolina está caindo e etanol, que a base também é muito menor, está subindo muito. Então não vejo esse motivo de preocupação para elas. Eu vejo sim uma substituição. O que as sucroalcooleiras têm que fazer? Elas têm que repassar o etanol. Você tem CID, mas ela tem que repassar menos do que a CID, né? Teve reajuste na bomba da gasolina de 6%. Não repassa o etanol tudo, repassa menos para ficar com uma margem, uma vantagem. E aí tem a substituição, por etanol. Até vou comentar que ontem o Samuel disse que acredita que a CID vem e acredita que a CPMF não tem como passar agora, mas que a CID ele acredita que venha. Boa, né? A CPMF também a gente acha que não passa, mas CID... Só para lembrar... Acho que faz sentido, a CID faz sentido, que você ainda reduz o consumo. A CPMF, a última vez que ela foi votada para tentar ser renovada, era o Lula ainda o presidente, foi um ano que a gente estava vindo de um crescimento muito expressivo. Sim. As condições econômicas estavam boas e mesmo assim o governo não conseguiu convencer a sua base a votar na renovação da CPMF. Então, por isso que além de ser toda a questão social, da sociedade não querer aceitar, aquela questão de a gente não quer pagar, vocês que têm que pagar, mas além tem esse ponto. Naquela época que as condições estavam boas, não conseguiram passar, agora que as condições estão bem ruins, fica difícil achar que algum deputado vai querer colocar seu nome como a favor da CPMF. Boa, pessoal, aqui tem vários... Deixa eu voltar aqui, porque tiveram várias perguntas aqui para não me perder. O pessoal está prevendo lucro, prejuízo para Vale. Vale a gente segue não gostando, segue recomendando short no ativo. Pressão nos preços do minério por conta da China. 50% do minério da Vale vai para a China. A gente também não vê uma recuperação no mercado doméstico aqui. O mercado aqui, siderurgia tende a sofrer muito, prejuízos muito grandes, principalmente por conta da salda do dólar, vai afetar a alavancagem financeira de Usiminas e CSN. São dois aí, Usiminas a gente segue short também no ativo, CSN dá alguns squeezes, mas é outra companhia. Essas companhias tendem a sofrer muito aí, eu diria, nos próximos 12 meses. Sobre Hidrogasil, trader, é um ativo caro, um ativo bom, mas caro. O pessoal está comprando antecipadamente ali uma melhora de margem da companhia, um aumento na consolidação. Eu fico sempre na dúvida sobre esse ativo. Sobre os Usiminas a gente já falou. Se tem data certa para divulgação da meta fiscal? Já falei. Falou. Obrigado, já estava lá embaixo. Esperado o balanço da Vale, acho que virá ok, mas a perspectiva para frente acaba sendo ruim. Aumento da oferta de minério e uma menor demanda por conta da China. Sobre Itaú, pior do que Bradesco e Banco do Brasil, não dá para dizer num dia o que especificamente foi isso, né? Não vi notícia nenhuma em relação ao Itaú, nada. Um dia apresenta uma melhora, um desempenho melhor, outro não. Tem que olhar mais Itaú como Itaúsa. Direcional, José, a gente também, apesar de ser uma boa empresa focada no segmento faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, o que é o faixa 1? Até R$ 1.600. É aquele prédio, entrem no site da Direcional, acho bem interessante. Tem um vídeo lá que demonstra a construção de um conjunto habitacional, porque não tem nem elevador. 4 andares com 45 dias de construção. Impressionante a rapidez. Só que o problema é que hoje a gente tem uma demanda menor, apesar de quase 7 milhões de déficit habitacional no país, nós temos uma demanda menor, né, por residências, principalmente Minha Casa Minha Vida. Pode ter um problema aí o governo com inadimplência, ele não vai tirar provavelmente as minorias ali dos seus apartamentos, então pode ser que isso afete e reduza. Eu acho que tende a reduzir o Minha Casa Minha Vida, e o cenário de real estate segue totalmente desastroso, tá? Eu diria assim. Sobre a dívida da Goal, é outra agora, a Gerdau conseguindo aí $1 bilhão de crédito, né, provavelmente ali para a Gerdau. Ela vai dar como garantia, ainda não falou os ativos, mas vai dar $1 bilhão. E o Santander que está participando, dentre outras.
Perguntando de data para Na verdade, CID. pessoal, PDG, por favor, não entrem, tá? Não entrem nessa, eu continuo. 2 perguntas falando. de CID, né? Se CID aumentar, não vai reduzir o... Eu falei. Falou? Aí Se perguntaram CID se tem aumentar- data. Não tem data. Não né? data não, e oficialmente, e pelo menos oficialmente o que o governo fala é que não vem CID, né? Joaquim Levy falou na última semana em entrevista que seria um prejuízo seria um impacto muito ruim na inflação da CID e não é o momento, segundo ele, de pensar em CID. Mas Não, o consumo de gasolina cai, mas em compensação o etanol aumenta. Essa é a troca. aquela coisa, né? Se eles falarem que tem um plano B para CPMF, então aí que a CPMF não tem nenhuma chance. Sobre fundos imobiliários, você tem alguns outros ativos, né? Vai depender, você tem que analisar qual fundo. É muito mais complicado. Hoje ainda acho que você tem a renda fixa ali, muito mais tranquila para se comprar. CDBs com retornos extremamente elevados, com taxas extremamente elevadas e garantidas pelo FGC. Então, Edu, eu preferiria ir em renda fixa, em CDBs ainda garantidas pelo FGC. Sobre Estácio, a gente gosta do setor educacional, mas prefere Croton por conta da gestão. Deve ocorrer uma consolidação do setor educacional, principalmente ali por conta de faculdades menores não terem acesso a crédito. Esse FIES acabou gerando uma dificuldade para diversas companhias fechadas e deve beneficiar Estácio e Croton. A gente prefere Croton. Rumo direcional, já falei, vai. Sobre rumo, fique fora, extremamente problemático. Quem é que vai investir em ferrovias como um país acelerando esse ano 3%? Em primeira mão, nossas previsões revisadas para PIB ano que vem, queda de 2,4% para ano que vem. Tá? O que deveria ser feito para combater a crise, a gente fala, precisa arrumar o fiscal. E reduzir gastos. O governo não reduz gastos, não investe em infraestrutura em 2009 em diante. Impressionante que o governo conseguiu destruir de valor aqui para o país. Uma questão que sempre tem gente falando, mas a dívida do país com porcentagem não é nem tão grande quanto de outros países. Mas o problema é que o crescimento dela no longo prazo é muito crítico. Não adianta ser só o estoque, né? O fluxo, quanto que ele vai crescer, quanto que ele está crescendo para o longo prazo é o que as agências de rating estão olhando, elas não estão olhando quanto é. Se fosse só isso, realmente a gente não teria preocupações, não é uma preocupação, mas a gente precisa arrumar. É literalmente isso, tentando explicar de um jeito mais simples. Não adianta a gente simplesmente aumentar a arrecadação agora, porque o custo continua subindo, continua crescendo na mesma taxa, numa taxa que não é sustentável no longo prazo. E daqui a alguns 5 anos, se a gente passar a CPMF agora, a gente dá uma anestesia. Mas daqui a 5 anos essa anestesia perde o seu efeito e a gente vai precisar de outra CPMF. Então a gente precisa realmente arrumar essa taxa, não pode ficar crescendo desse jeito, precisa arrumar... O que a gente falou, é muito indexada a economia, precisa de arrumar reajuste, aposentadoria vinculada a reajuste, aposentadoria, a parte de idade mínima, muita coisa que precisa ser feita para que esses custos fixos sejam modificados. Senão, não tem jeito. É só postergar o problema cada vez mais. Tem que arrumar o fiscal. Não tem jeito, né? A pessoa fala, vai segurar o dólar, vai usar reserva? Esquece. Se fizer isso, é tiro no pé. Vai aumentar a taxa de juros para isso, dar um choque no juros como fez a Rússia, a dívida pública explode aqui. Tem que reduzir gastos, tem que vir com o fiscal, não adianta, e esse é o problema. O Congresso não aprova nada, não senta para discutir nada, porque tem ali no meio do caminho Cunha, com impeachment ou não. Então o cenário aí segue desanimador, por isso que eu não vejo motivos para a Bolsa subir. Aí fica difícil pensar no cenário de impeachment sendo legítimo com uma pessoa como Eduardo Cunha conduzindo esse processo. É difícil você passar para a sociedade que é uma coisa legítima. Sobre Rumo e Detex, o Rumo eu já comentei, fique fora. Duratex é uma excelente empresa, porém o setor passa por um problema. Eu comentei hoje até no XP Connection que a Duratex ela não tem efeito, não são as construtoras que puxam o seu resultado, e sim o efeito formiga, o efeito obra em casa, né? O efeito reforma de banheiro, a troca de pisos, louças, metais. Quem em sã consciência vai fazer obra de banheiro, trocar piso? Tá caindo cada vez mais. É óbvio, não faz sentido nenhum. O varejo nesse segmento vem apresentando uma queda grande, muito por conta desse cenário desafiador e dependência de crédito. Você não vai embelezar o banheiro, vou reformar meu banheiro, pela estética, nesse cenário? Não faz sentido nenhum. É aquela propaganda que eu falava da Fiat. Invista no Fiat, que o Pedro Bial falava, achava um absurdo. Ninguém investe em carro. Né? Você compra carro é custo. Você paga PVA, seguro, tinha que ter infraestrutura esse país para que a gente pudesse andar, né, de metrô, transportes públicos
e fossem eficientes e bons. Privados ou não, mas transportes aqui. Isso. A gente vai ver nesses próximos anos, talvez, se as coisas continuarem do jeito que está, um grande problema, porque nos últimos anos a população, o país se programou para ser um país economicamente estável, né, economicamente normal. E não é. Então a gente se endividou bastante, o crédito chegou a uma porcentagem do PIB muito alta. E agora, né? E agora como é que faz isso, sendo que o país voltou a ser o que, aparentemente, volta a ser o que era antigamente. E a população não está preparada para isso. Isso vai trazer uma insatisfação cada vez maior. Caos social. Calma lá. Mas é igual Isso pessoas... no cenário, se não as coisas não forem acertadas, né? A gente espera que tudo não é o nosso cenário resolvido. base. Mas imagina pessoas como o Gustavo Cruz, que tem uma diferença de idade, apesar de não parecer, elevada. Eu entrei no mercado há muitos anos atrás. Ele entrando no mercado profissional há pouco tempo, né, não está acostumado com essa inflação, né, taxa de juros elevadas, recessão, né, coisas que a gente viveu bem mais atrás. Embraer é uma empresa que a gente gosta, exposição a dólar, empresa muito bem gerida, tá? A gente gosta muito mais pela essa exposição a dólar e tende a continuar aumentando o que a gente chama de backlog. CSN, fique fora, a gente já falou mais cedo, a gente segue recomendando short, Views em Minas, o ruim de CSN Short Check, de vez em quando dá um squeeze, a própria companhia Trade opera e compra a tesouraria dela. Sobre preço de petróleo, para baixo, entre 40 e 50 dólares, eu aposto que isso é mais para 40 do que para 50 dólares. O petróleo tende a permanecer em queda, não vejo a OPEP reduzindo o volume, tem uma parte até do mercado que discute isso, né? A OPEP, a Arábia tá, tô receoso de criar novas tecnologias eólicas, né, acumular vento e tudo mais, aí estocar vento. Então, vou consumir o meu petróleo e não tem problema nenhum. É melhor o petróleo a 40 dólares eu retirando ele consumindo do que petróleo a 20 dólares eu depois não tendo como vendê-lo. Exato. Né? Pessoal aqui da produção falando para encerrar mesmo. Minerva, Jô, se tivesse que ter, é um ativo no setor de frigorífico que dá para ter, tá? Todas caindo, frigoríficas, eu nem vi. Não sei se até o dólar estava subindo, mas também tem um limite, né? As empresas vêm subindo muito. Aí a gente segue recomendando o setor, né, de seguros fortemente. BB Seguridade Sul América ainda acho que tem um bom espaço aí. Né, acho que é isso aqui, pessoal. Itaúsa ou Sula, Fê, faz duas. O momento é melhor de Sula, mas a gente gosta das duas. Bife Suzano, gostamos das duas, mas lembrando que Suzano extremamente alavancada a dólar, tá bom? A gente vai ter que ficar por aqui, gente. Desculpa não poder atender a todos, porque o tempo mais do que estourou. Sobre esse novo modelo de renovação, teremos que ver nós. Desculpa, eu tenho que checar com mais calma, que eu nem consegui checar ainda. Tá ok, senhores? Um grande abraço aí, porque o tempo aqui não tem como eu seguir. Estoura às 5 horas, já estourou ao mesmo tempo. Desculpem, a gente volta amanhã na reunião matinal e também Batalha do Século, toda a programação que tem na Infomoney com a XP. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.